Olá pessoal, na nossa última aula a gente começou a trabalhar com hash para armazenamento de dados e a gente viu que as duas principais partes que a gente tem quando a gente vai trabalhar com hash é a nossa função. Então a gente vai ter uma função que é responsável por a gente aplicar uma chave e a partir dessa chave a gente vai armazenar em uma determinada posição aqui dentro da nossa tabela hash, que ela está sendo implementada aqui a partir de um vetor. O principal objetivo quando a gente vai trabalhar com hash é a gente conseguir chegar numa complexidade que a gente chama aí de O de 1. O que quer dizer essa complexidade aqui, O de 1? É que para a gente poder armazenar um dado ou buscar um dado dentro da nossa estrutura aqui, a gente vai realizar uma única operação. Ao contrário de outras estruturas, como por exemplo, se for um vetor numa busca linear, a gente teria que percorrer posição por posição. E a gente já viu que o ganho de desempenho aí que a gente tem é muito grande se comparado a outras estruturas. Então, a lógica que a gente tem aqui por trás do hash é que se a gente tiver uma determinada chave, por exemplo, aqui eu tenho uma chave que é 12. Então, aqui, por exemplo, é o final do meu CPF aqui, e aí associado a ele eu tenho um objeto. O que a gente vai fazer? Vai pegar essa chave, passar como parâmetro para a função, e a gente vai fazer o resto da divisão aqui pelo tamanho. Então, o n aqui, que é o tamanho, ele é 5, então o resto da divisão de 12 por 5 vai dar 2, e esse 2, e ele vai armazenar aqui direto na posição 2, juntamente aqui com todos os dados do objeto que eu tenho aqui. Então, aqui pode ser dado de uma pessoa, vai ficar tudo associado aqui. Então, com uma única operação, a gente sabe onde armazenar. E se eu for buscar? Eu vou realizar uma busca aqui pelo valor 12. Então, eu tenho a chave 12 aqui, que é o CPF. A gente aplica na função o resto da divisão de 12 por 5 aqui, que é o meu n, né, que é a quantidade de posições, tem 0 a 4, tem 5 posições, ele vai dar aqui que eu estou procurando aqui na posição 2, e aí eu posso retornar os dados desse objeto aqui de forma direta, sem precisar ficar percorrendo posição por posição. Então essa foi a lógica que a gente começou a trabalhar, e vamos ver a implementação aqui da estrutura, né? Então aqui a gente tem aqui dentro da nossa aplicação aqui, uma classe hash de endereçamento aberto, que é o open address aqui, e cada posição ali a gente vai marcar ela como vazio, removido ou ocupado. Então, em cada posição aqui da nossa tabela hash aqui, a gente vai ter o que a gente chama de entrada hash. Então, cada posição a gente chama de bucket. E cada posição aqui a gente vai marcar aqui o estado dela. Esse estado dela aqui pode ser vazio, ocupado ou removido. Logicamente, inicialmente o estado a gente vai começar ele como vazio aqui, então ele vai começar igual a 0 aqui. E em cada posição aqui, além de ter associado aqui o nosso estado, a gente vai ter o que a gente chama de entrada hash. A nossa entrada hash aqui, que a gente vai marcar aqui, a gente vai ter o nosso dado, a gente vai ter o nosso estado aqui, e a gente vai marcar que cada entrada dessa aqui, que é o conjunto do estado, mais o dado aqui, né? Então, cada posição aqui também a gente vai ter o nosso dado aqui. O nosso dado, basicamente, ele é o nosso objeto, né? Então, o nosso dado aqui ele é composto por quê? Por um conjunto de chave e valor. Aonde a chave é o identificador, né? Então, a chave que a gente vai aplicar aqui dentro da nossa tabela hash, e o valor aqui é um valor do tipo T. Então, eu posso passar qualquer objeto aqui. Essa é só uma implementação que a gente está fazendo. Então, a gente tem aqui duas classes internas aqui. Uma classe interna aqui que é o nosso dado, e a outra aqui que vai ser a nossa entrada hash. A nossa entrada hash é esse por fora maior. A nossa entrada hash a gente vai ter o nosso dado. O nosso dado aqui, como eu falei aqui anteriormente, né, ele é composto por chave e valor. Então, cada dado tem chave e valor. A chave é o que a gente vai aplicar, e o valor realmente aqui, ele é o nosso objeto do tipo T, né, que pode ser qualquer tipo de coisa como valor. Então, aqui quando eu estou falando dados do objeto aqui, é o meu objeto em si. E a gente tem associado aqui também o estado, né? Então, como falei, o estado, inicialmente aqui, a gente vai começar com todas as posições aqui, o nosso estado a gente vai começar com 0. O que é esse 0 aqui? Quer dizer que o meu estado ele é vazio. Então, aqui são só, a gente está setando aqui, são constantes, né, que a gente não vai alterar, tá? Final aqui, e a gente está setando. Então, mais fácil para a gente poder manipular, falar que é vazio, removido, ocupado, do que a gente ficar lembrando de código 0, 1 ou 2 aqui. Então, cada posição a gente vai ter essa estrutura aqui, né? Então, pegando que eu não estou armazenando nada, então cada posição aqui da minha tabela hash, ó, quando a gente inicial, a gente vai ter
essa estrutura aqui, ó, em cada uma das posições. Então, o que é a minha tabela hash? Ele é um vetor que cada posição a gente vai ter uma entrada hash, cada posição que a gente chama de bucket, e em cada posição aqui a gente vai estar marcado o estado com 0, e também eu vou ter como marcar aqui, eu tenho o meu dado, que ele é um conjunto de chave e valor. Logicamente, a gente vai ter a nossa função hash aqui associada. No construtor aqui da nossa tabela hash aqui, a gente só está setando o tamanho, né, que é quantas posições que a gente vai ter. E aí a gente está instanciando a nossa tabela hash, então a minha tabela hash aqui, eu estou instanciando falando que em cada posição eu tenho uma entrada hash. O que é entrada? É esse quadradinho maior aqui por fora, né, onde eu tenho um conjunto do estado e do dado. E aí depois fazendo só um for, percorrendo aqui a nossa tabela hash para cada uma das posições aqui e instanciando uma nova entrada. Porque quando eu comecei aqui, ó, eu não tenho nada aqui, né? Então ele começou vazio. E aí depois eu vou pegando, eu vou instanciando e colocando. Então o construtor está fazendo exatamente isso aqui. E aí depois aqui também eu tenho um construtor onde eu posso passar o tamanho, onde outro eu não preciso passar o tamanho. Então aqui é só um overload aqui. A nossa função hash é exatamente aquela função que a gente já tinha observado anteriormente, né? Então a gente está recebendo a chave e eu estou recebendo aqui um i, que ele vai ser o meu deslocamento. Ah, por que eu estou recebendo o tamanho como a gente fez antes? Porque o tamanho aqui ele é um atributo da classe. Então o i aqui ó, ele é o deslocamento, então vai ser chave mais deslocamento. E aí eu vou pegar o resto da divisão para poder saber qual posição eu vou armazenar. Por que serve o deslocamento? Se eu tiver colisão, né? Então a gente está fazendo um deslocamento linear, que a gente chama aqui, passando para a próxima posição. E aí a gente tem aqui a nossa função de inserir. Então a nomenclatura aqui dentro do hash para poder inserir é o put. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é verificando se a quantidade de elementos que eu tenho aqui, se ele for maior ou igual que o fator de carga, que é uma variável importante aqui quando a gente vai trabalhar com hash, né? O fator de carga é o quanto pode estar cheio. Então, no caso aqui eu tenho 5 posições, se eu juntar 4 posições aqui, ele vai estourar o fator de carga, que no caso lá é de 75%. Aí vai chamar o redimensiona. O que o redimensiona faz? Ele vai criar um novo vetor, pegar todos os valores que estão armazenados aqui e jogar para esse novo vetor. Ou seja, esse vetor que a gente dobrou o tamanho ali. Só que a gente tem um custo computacional, né, de fazer o rehashing ali. Então, se eu já sei mais ou menos qual que é o tamanho da minha estrutura, eu já instancio ela com 100 elementos, com 200 elementos. Caso contrário, se eu não passar, ele vai ter um tamanho padrão. Lá em Java é 16, né, lá no hashmap de Java. Aqui no nosso caso, a gente está começando com 10 aqui. Então, aqui só pegando aqui na nossa função aqui que a gente está instanciando, primeiro aqui a gente está instanciando um dado, como parâmetro eu vou passar a chave valor. Então, quando eu estou dando um put aqui para poder inserir um elemento dentro da nossa tabela hash, eu tenho que passar a chave e tenho que passar valor. Essa chave valor ela vai ser armazenada lá no nosso dado aqui. E aí a gente começa o nosso deslocamento com 0 aqui e o map aqui é a posição, para qual posição que eu vou realizar o mapeamento. Aqui é só uma variável aqui, comparações, que ela está global, que a gente não está usando no momento, mas depois vocês vão utilizar para falar o quê? Quantas comparações foram necessárias para poder inserir, para poder buscar um dado elemento. E aqui a gente fica dentro de um do while aqui. Eu vou ficar num do while aqui enquanto o quê? Enquanto meu i aqui for menor do que o tamanho da minha tabela hash. Por que isso aqui é importante? Porque se eu vou tentar, por exemplo, ó, eu fiz mapeamento para posição 0. Vou colocar aqui, já tem alguém aqui. Então, ele vai tentar na 1. Também já tem alguém. Vou tentar na 2, já tem alguém. Então, ele vai deslocando até encontrar. Só que pode ser que ele não encontre, né? Por que ele não encontra? Porque está cheio. Então, enquanto meu i for menor que o tamanho. Enquanto ele for menor, quer dizer que eu tenho posições para poder buscar. Se ele sair daqui, ó, e ele não conseguir encontrar, o que isso quer dizer? Quer dizer que deu errado para a gente poder inserir. No caso aqui, a nossa função aqui, ela está como void aqui, então a gente não está retornando se deu certo ou não, né? Então é legal que pode ficar como atividade posterior a gente alterar que a nossa função put aqui, ao invés dela ser void aqui, ela ser uma função boolean aqui, onde se der certo de retornar, a gente vai retornar true aqui, e se por acaso ele sair daqui, né, e não conseguir inserir, né, então a gente pode até alterar aqui, ó. A gente mudar para boolean. Se deu certo aqui, a gente retorna true. Caso contrário aqui, se ele sair, a gente vai retornar false aqui. Por que ele vai retornar falso? Porque ele não conseguiu inserir. Quando que ele não consegue inserir? Se tiver cheio, né? Então, aqui dentro do while, né, que ele vai procurar, a gente vai pegar a posição, que eu estou guardando essa variável map, até se você quiser alterar aqui
para ficar a mesma nomenclatura, né? A gente utiliza posição. Então, posição vai receber o retorno aqui da nossa função hash. Lembrando que o i, o deslocamento aqui, ele começa de 0 aqui. Se a minha posição, se o estado aqui for diferente de ocupado, ou seja, ocupado eu não posso colocar, mas se ele estiver vazio ou removido, eu posso colocar. Então eu vou lá e vou adicionar o meu dado, vou setar essa posição como ocupado e só incrementando aqui a quantidade de elementos, retornando um true. Se por acaso, na hora que eu fiz esse if aqui, ele for ocupado, né? Então tem alguém lá, o que eu tenho que fazer? Eu estou incrementando a comparação só para poder falar ali quantas comparações foram necessárias e fazendo deslocamento. Então o meu i aqui, ó, é o que a gente fez lá na sala, que é o nosso deslocamento. Então aqui a gente está passando o deslocamento. A gente começa com deslocamento igual a 0. E aí a gente vai incrementando o nosso deslocamento aqui. A contains key, a gente está usando a mesma nomenclatura do hashmap, mas basicamente a contains key é para poder o quê? Para poder buscar um determinado elemento. Então, buscar, a lógica é parecida. A gente tem que achar a posição que eu vou buscar, né? Então, de map aqui, eu vou colocar como posição também. E aí a gente vai ficar num do while. Eu vou ficar procurando enquanto o quê? Enquanto o meu i aqui, que é o meu deslocamento, né? Enquanto o meu deslocamento for menor que o tamanho. Porque pode ser que eu procurei na posição 0, ele não está lá, mas ele está ocupado e eu vou passando para a próxima. Então, fico nesse do while, encontro a posição que eu vou buscar através do retorno da função hash. Se a minha tabela hash lá nessa determinada posição, se o estado dela for vazio, se eu mapeei para uma posição e lá está vazio, quer dizer que lá não tem ninguém e nunca teve. Aí eu já retorno false falando que eu não encontrei e ela não existe. Mas se por acaso essa posição, o estado dela for ocupado aqui e a chave que eu estou procurando, que foi igual a chave que está lá, né? Então, minha tabela, lá o dado que eu tenho, ponto a chave, foi igual a essa chave que eu estou procurando. Até se a gente quiser mudar aqui, ó, key search, ou search key, né? Vamos colocar a chave de busca aqui. Chave de busca. Então, aqui eu estou recebendo uma chave de busca. Se a chave que está lá foi igual à chave que eu estou buscando aqui, eu vou retornar verdadeiro aqui. E aí já acabou, né? Caso contrário, se ele não retornou nada, ele vai deslocar, ele vai tentar na próxima posição. Se por acaso chegou lá no final, né, que o deslocamento aqui, ele encontrou o tamanho, já percorri tudo e realmente não está em nenhuma posição e tudo está ocupado, então já é algo que fica ruim lá dentro da lógica do hash, porque a ideia não é ficar procurando tudo, né, bater na posição e já encontrar. Por isso que tem que ter esse espalhamento da melhor maneira. Então a gente retorna falso aqui. Aqui a gente tem uma função getIndex, que ela é basicamente a função de busca aqui, só que ao invés dela retornar se existe ou não existe, ela vai retornar aqui o índice que encontrou. Caso contrário, vai retornar -1. Por que ela é importante? Para que vocês possam implementar aqui a nossa função deleteHash. A nossa função deleteHash aqui, ela tem que usar a função getIndex para falar em qual posição que está e depois marcar essa posição como removido. Então aqui, ó, a gente não vai realmente apagar, a gente só vai mudar o estado para quê? O estado ali de 0, deixa eu só lembrar qual que é o estado removido aqui mesmo, né? O estado removido ali a gente vai passar para 1. Então, mas só que a gente não precisa colocar lá igual a 1, né? É só colocar o estado igual a removido. E aí a gente resolve o nosso problema. Igual a gente fez estado igual a vazio aqui, a gente pode fazer estado igual a removido. Então, vocês vão implementar aqui a nossa função aqui de deletar. A redimensiona foi aquilo que eu falei anteriormente, né? Aqui está a função só para poder printar a nossa tabela hash, posição por posição também. Então, o que vocês vão ter que implementar? A tabela hash, vocês vão ter que alterar aqui a função aqui contains key, ao invés de falar só que encontrou ou não, falar quantas comparações foram necessárias também para encontrar o valor. Por que isso é importante? Se eu gero lá uma estrutura lá com 100 posições, por exemplo, se eu vou procurar um elemento, qual que é o objetivo do hash? Que eu consigo encontrar com uma comparação. Mas se eu precisar fazer várias comparações, se eu tenho esse elemento, se eu fiz 4 comparações, está ótimo, porque de maneira geral eu teria que fazer o quê? N comparações, que é o tamanho do nosso vetor. Então, são duas atividades que têm que ser feitas. A primeira é fazer o deleteHash aqui. A segunda, alterar a função aqui contains key para, ao invés de retornar um boolean, retornar quantas comparações foram necessárias para encontrar. Aqui a aplicação ela já está funcionando, tem como a gente carregar dados aqui do arquivo CSV aqui. Então, só mostrando aqui rapidinho aqui, ó, se a gente executar a nossa aplicação aqui,
A gente pode ler o dado aqui, se colocar dados.csv aqui, que é o nome do arquivo aqui, ó. Ele já leu aqui, já recebeu algumas chaves, aplicou aqui dentro da nossa tabela, né? Então aqui a nossa tabela começa com 10 posições, uma vez que eu não estou passando parâmetro, e já jogou o espalhamento aqui. E a gente pode inserir, remover, buscar, alterar. Remover não está implementado, o buscar ele só fala se encontrou ou não, né? Então se a gente colocar aqui o 3, deixa eu ver se ele está implementado aqui no app, né? Eu não lembro se eu deixei ativado, eu acho que vocês vão ter que ativar aqui, ó. O 3 aqui vocês têm que criar a linha para poder buscar, implementar e falar quantas posições, né? Colocar 3 aqui não ia funcionar aqui. O 2 aqui é para poder remover. Então aqui tem o delete hash, mas ele não está funcionando, né? Então a lógica aqui já está implementada. E aí vocês têm que fazer esses ajustes e depois devolver lá no Git. Qualquer dúvida é só me chamar.